Olá, hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês dos revestimentos para armários planejados, algumas vantagens, desvantagens, quais podem ser as melhores opções para sua demanda e quais são as boas práticas para que a durabilidade desse material faça que você usufrua da melhor forma possível. O grupo é composto pela Amanda, pela Ana Flávia, por mim, o Fábio e a Rúbia. E antes da gente apresentar os materiais, a gente vai explicar um pouquinho o que são os móveis planejados. Em suma, são os móveis que são feitos sob demanda, né? Eles permitem que o cliente customize o seu projeto, né? Como opções de materiais, opções de cores, os locais e tudo mais. A ideia do móvel planejado é justamente trazer uma modulação que se encaixe perfeitamente no local onde ele vai ser instalado, né? E justamente por causa dessa versatilidade, da possibilidade de escolha quase que infinita do cliente, por assim dizer, ele pode ser colocado nos quartos, nos banheiros, salas, áreas externas e onde quer mais que o cliente escolha, né, queira. Eu vou começar falando um pouquinho dos principais materiais utilizados, começando pelo MDF, que é uma sigla que em português ela quer dizer placa de fibra de média densidade. Ele é encontrado em chapas com espessuras de 3 a 60 milímetros. Elas são fabricadas com fibras de madeiras que são coladas umas sobre as outras e fixadas através da pressão e do calor. As qualidades, né, aplicadas a essas chapas, elas variam de acordo com a sua utilização final, mas no geral essas chapas elas possuem excelente acabamento e durabilidade. Ela é de fácil absorção a qualquer revestimento, como pintura, o revestimento em laca, as lâminas naturais, entre outros. Seu corte ele pode ser feito em diversos sentidos e é bom para trabalhos de usinagem, sendo possível ele ser utilizado em partes arredondadas, em contornos. Ele é resistente à temperatura e pode ser considerado um material ecológico. Além do design de móveis, ele pode ser usado no artesanato, na construção civil e em decorações. Porém, esse material ele não é resistente à água, porém, hoje em dia você já encontra no mercado formas de tornar ele mais resistente à umidade, como o MDF hidrófugo ou o MDF-RU, que é resistente à umidade. Ele possui uma resina que o impermeabiliza. Ele não se torna à prova d'água, mas ele é mais resistente à umidade. Por isso, ele é indicado para áreas sujeitas à umidade, como banheiro, cozinhas, lavanderias, entre outros. O segundo material é o MDP. O MDP é uma sigla que, em português, ela significa aglomerado de média densidade. É um painel constituído de partículas de madeiras aglutinadas. Essa madeira geralmente é o pinus, que ele é unido por meio de resinas e mediante a altas temperaturas e a pressão. O MDP ele possui 3 camadas, sendo as 2 camadas externas denominadas chips, né, que elas são com pequena gramatura, e a interna, que ela tem a gramatura maior. Dentre essas camadas existem alguns vazios. Eles garantem ao material estabilidade, isolamento acústico, resistência a empenamentos e deformação, grande capacidade de absorção de tintas, o que assegura um bom acabamento em caso de pinturas e de revestimentos, e ele tem melhor resistência à umidade do que o MDF, porque ele incha menos. O MDP ele geralmente é confundido com um antigo aglomerado que tinha fama de esfarelar, porém o MDP ele não esfarela. Se trata de 2 produtos diferentes. O MDP ele tem limitações, né, em questão dos seus cortes, então ele é indicado para artigos que apresentam linha reta. Tem também o compensado naval. O Carlos Eliatti ele explica que o compensado naval ele é formado por lâminas de madeira selecionadas, sobrepostas em sentido alternado uma a uma, em número ímpar, com capas nesse sentido. A sua capa e seu miolo eles são de pinos reflorestados, eles são colados entre si com resina fenólica
WBP, e eles possuem certificação e são 100% à prova d'água. Esse material ele é indicado para a construção e também para a indústria naval, já que ele recebe essa imunização contra ataques de fungos e cupins, mas também, como ele é prensado, né, em alta temperatura com a cola fenólica naval, ele se torna resistente à umidade e ao contato direto com a água. Por conta disso, o material ele é indicado para áreas úmidas como banheiro, cozinhas e lavanderias, e dentre as suas características estão a resistência à água e ao tempo, ao empenamento. Ele é mais leve, ele tem maior aderência a pregos e parafusos, e ele é de baixo custo. Porém, um dos pontos contras é que há várias falhas na fabricação desse material. Uma outra tendência que a gente tem no mercado aí é o uso do vidro temperado, né? Justamente essa escolha tem sido feita por trazer elegância, trazer o vidro, né? Ele é muito durável, fácil limpeza, né? Um material de fácil limpeza e ainda traz um aspecto minimalista para o ambiente, né? Ele pode ter um acabamento espelhado, pode ter um acabamento fosco, brilhante, translúcido, né? Dependendo da escolha do cliente. Nesse caso, quando a gente fala de vidro temperado como material, o que a gente pode imaginar ali é que ele vai ocupar o lugar onde seria a madeira, né? Onde seria o MDF. Nesse caso aí, o fechamento do móvel ele é feito por painéis, né? Placas de vidro ali, geralmente com 5 milímetros de espessura ou mais. Tem que ser de alta qualidade, né? E ele é instalado a maioria das vezes num sistema estruturado de alumínio que vai suportar essas placas de vidro, né? Então, agora falando de revestimento para esses móveis, né? A gente vai começar a falar do Finish Foil, que é o FF, que é uma pintura em bobina de papel com uma tinta apropriada, né? E esse material, ele é de baixo custo, ele tem essa versatilidade, porém, ele, ao ser aplicado, tem que tomar cuidado para não colocar em áreas de grande umidade e de grande abrasividade, tá? No caso de armários de cozinha, mais nos fechamentos, até nas prateleiras internas, a quartos, em móveis como escrivaninhas, em sapateiras. Temos também o revestimento de baixa pressão, que é o BP, que ele consiste numa lâmina melanínica, né? É basicamente um papel decorativo impregnado com resina melanínica, que é inserido no móvel, né, de MDF ou de MDP, de forma prensada. E aí o que vai variar é essa questão da prensa, né? Dessa variedade de temperatura e pressão, através da baixa pressão, vai fazer esse revestimento se fixar no móvel. Ele é indicado para áreas onde tem contato com umidade, porém não é válido estar molhando ele diretamente, visto que ele não é totalmente resistente à umidade, né? Ele não é permeável, mas ele apresenta uma certa resistência. Então, para banheiros, para áreas de lavanderia, para cozinhas, ele é uma boa opção, desde que não tenha muita abrasividade, não tenha esse contato direto com a água. Temos também o de alta pressão, que é o mesmo tipo de revestimento lá do BP. O que difere é a questão mesmo do tipo de prensamento, que esse daí é sobre uma pressão superior. Tá? E além disso, entre os painéis, ele tem várias folhas de papel craft, impregnado junto com a resina, né? O que aumenta a resistência dele à umidade. Então, ele é muito indicado para áreas de cozinha, inclusive já utilizado em tampos de mesa, e temos até tecnologias disponíveis para que eles sejam utilizados como revestimentos de fachada. Temos também o UV, que é um acabamento de tinta, né? São construções de camadas. A primeira camada é um poliéster, depois ele vem uma camada de tinta, depois uma de impressão, uma quarta de verniz, e ele costuma até trazer uma quinta camada de verniz texturizado. Essas camadas, né, elas dão uma maior resistência, né, ao material, por isso, muitas vezes, eles podem ser utilizados em armários de cozinha, porém, ele também não tem uma resistência muito boa à abrasão e nem à umidade. Então, se for utilizar na cozinha, use em armários suspensos, que é mais indicado, e também em armários como racks e até guarda-roupas.
O vidro, além de ser utilizado como material, né, para construção de móveis, igual o Fábio falou, ele também é utilizado como revestimento. Ele tem sido cada vez mais utilizado, principalmente em cozinhas, porque ele possui uma imensa gama de cores, desenhos e estampas. Tem a opção de ser com brilho ou fosco. Ele tem assim uma durabilidade, uma versatilidade muito maior do que alguns outros tipos, né, de materiais. E ele tem assim uma grande facilidade com manipulação com a água, que a água é a maior vilão dos móveis, né? E o vidro não, o vidro não tem problema com isso. E principalmente com relação à limpeza, ao uso de produtos de limpeza, produtos químicos, ele tem uma resistência muito maior. Ele pode aumentar a vida útil da cozinha, né? Um outro material que a gente vai falar um pouquinho é a laca. A laca é um material que surgiu em meados da década de 70 com a ideia de trazer cores para o ambiente, né? Ela possui uma infinidade de tons de cores, mas ela tem um procedimento muito delicado, né? O processo para aplicação da laca, ele é feito com um pincel muito leve, que sobrepõe-se ao objeto que se pretende decorar, que no caso, geralmente, é o MDF. São várias camadas de laca que são sobrepostas ao MDF, muitas das vezes até 20 camadas finas de laca, até chegar na pigmentação que se considera ideal, né? Após essa aplicação da camada, tem um procedimento de secagem em uma atmosfera quente e úmida, livre de poeira e um polimento. Existem dois tipos, né, de laca, tem a laca com alto brilho e a laca fosca. A laca fosca, ela tem uma resistência maior. A laca alto brilho, ela é muito mais delicada, então ela não é indicada em diversos móveis da casa, né? Ela é indicada em móveis que não se utilizam muito, como cômodas, molduras de espelho, aparadores. E devido a essa delicadeza no processo, possui um custo muito mais elevado. E pode perder a coloração com o tempo. Então, assim, é um produto muito bonito, muito utilizado, mas exige um cuidado muito grande. Um outro material, né, é o metacrilato. O metacrilato, ele é um material moderno, brilhante, liso e durável. Ele lembra muito vidro ou a laca alto brilho, mas com a diferença que ele é um polímero termoplástico da família dos acrílicos. Ele é fácil de limpar, pode ser polido, não mancha nem perde sua coloração. Por ser totalmente sintético, é possível produzi-lo na mesma cor em diversas partes do ambiente. Ele é disponível em diversas espessuras e ele requer muito cuidado ao contato com materiais abrasivos na hora da limpeza. Ele é um material composto de acrílico com 30% de metal na sua composição. Isso torna ele transparente e super rígido. Ele é fácil de limpar, ele não mancha e ele não desbota ou amarela com o tempo. E pequenos riscos, quando tem pequenos riscos nos móveis, ele pode ser facilmente removido com um tipo de polimento específico. E ele atende aos padrões de exigência de beleza e praticidade e é um pouco mais em conta do que a laca. O último revestimento que a gente vai trazer aqui é o tamponamento, que ele nada mais é do que colocar bordas extras ao móvel, deixando mais robusto e elegante. Geralmente, ele é utilizado para contrastar cores internas e externas, né? Apesar de parecer que o armário fica mais reforçado, o tamponamento não influencia na resistência a impactos. A espessura dessa camada adicional varia de 18 a 45 milímetros. Esse processo, ele inibe que parafusos fiquem aparentes na parte externa do móvel e assim evita-se o uso de tapa-furos adesivos. Então, ele também é muito utilizado na questão estética. E pelo fato de usar uma camada extra de MDF, consequentemente, o custo é um pouco mais elevado, né? É isso. Esses são os revestimentos que a gente trouxe. E aqui a gente vai trazer algumas recomendações, né, para esses revestimentos e esses materiais que a gente apresentou. O primeiro deles, né, obviamente, assim, talvez o mais comum, é que, como a Amanda bem disse aí, o inimigo número 1 da construção civil é a água, e não seria diferente para os móveis,
principalmente para aqueles de matriz orgânica, né, MDF, MDP, às vezes, dependendo do projeto, uma madeira maciça. Então, a primeira coisa que se deve prestar atenção é a presença de água e umidade lá no seu cômodo. Você tem que, antes de instalar o seu móvel, você tem que proceder a uma manutenção no seu cômodo. Se não for possível, né, a retirada do sistema hidráulico ou do lugar ali, você tem que evitar, né, o contato máximo com a água e proceder uma manutenção constante, caso haja infiltração, alguma coisa assim, para que a durabilidade do seu material seja prolongada, né? Uma outra recomendação que a gente faz é sobre o vidro, tanto quanto o material quanto o revestimento. No caso do vidro como material, por ser uma espécie muito frágil, né, a gente indica que ele deve ser de alta qualidade e de alta resistência. Por isso a escolha do vidro temperado. E no mínimo 5 milímetros, justamente para ter essa resistência, né, a solavancos, a impactos, as corrediças também, né, as corrediças e as dobradiças devem ter ali um sistema de amortecimento para evitar esses impactos e para evitar que seu vidro estrague ou até mesmo quebre, né? E uma recomendação que serve para todos é atender às especificações do projeto arquitetônico, né? Você está atento ali às medidas do seu cômodo. Quando você for instalar o seu móvel, quando ele já estiver instalado, primeiro, atender às especificações do seu fornecedor e, segundo, pedir um manual de manutenção e de uso para que você consiga proceder à durabilidade do seu material e que você consiga usufruir da melhor forma possível. E como já dito, né, como já falado, evitar o contato com a água para não ter ferrugem e não ter apodrecimento. Justamente a gente fala aqui de ferrugem com sistemas de vidro, como a gente já disse, a maioria deles são sustentados por metal, né, por alumínio. Então, para que você tenha uma maior durabilidade do seu móvel, é ideal que você proceda de acordo com as especificações de projeto e do seu material e do seu manual de uso e operação. E aqui termina o nosso trabalho. Muito obrigado.